Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 22 de junho, de 2023. Graças a Deus, estamos aqui, né? Tentando aí imitar as virgens prudentes, Ouvindo a palavra e executando essa palavra nas nossas vidas, Amém, Graças a Deus, Fugindo do mal, Fazendo o bem, Orando, meditando, vigiando, Dando testemunho, Do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali no madeiro, derramando o seu sangue precioso, Para a nossa redenção, E graças a Deus. Irmão, vamos continuar aí com a história do cristianismo, Nós estamos falando aqui do cristianismo no século XX, Nós estávamos falando no último vídeo, que depois de 1950, apareceram aí as teorias chamadas teorias radicais, Então, quando a gente está falando em teoria, nós estamos falando também em filosofia, teologia, e quando você fala em teologia, você está falando em doutrina, Teologia, quem mexe com teologia são exatamente, as religiões, Que elas têm as suas doutrinas, os seus ensinos, Sobre o mundo, sobre o homem, sobre Deus, sobre o sobrenatural, sobre o passado, o presente, o futuro, Sobre a criação, a redenção, enfim. As religiões, elas trabalham com esses temas aí, Que são coisas, são chamados de ensinos ou doutrinas, E aí colocaram o nome de teologia. São teorias, Então, depois de 1950, apareceram aí no cristianismo as teorias radicais, Eles absorveram essas teorias, E aí passaram, então, a chamá-las de teologias, Então, nós vimos aí, vamos citar aqui algumas delas, que uma delas é a teologia da morte de Deus, conforme a gente viu ontem, Certo? Quer dizer que a teologia da morte de Deus prega que o quê? Que Deus morreu, na morte de Cristo, e ele não é mais necessário, Não é mais necessária a sua existência, Para o homem. Não precisa para quê? Deus morreu, Cristo morreu, o homem não precisa mais de Deus e nem de Cristo e nem da redenção, Depois nós falamos na teologia da esperança, Teologia da esperança coloca as coisas no futuro, Basicamente é isso aí. Eu não tenho que fazer nada no presente, eu tenho que esperar no futuro, E aí ele espera no futuro, espera aí na vinda do Senhor Jesus, Espera como nós esperamos, Mas ele, no presente, não tem nada para fazer. E o passado já passou, Aí tem outra teoria aqui, que é a teologia do processo, É outro tipo de teoria, Que explica a presença do mal no mundo, Diferente, do que está nas Escrituras, claro, É uma teologia contrária, Um ensino contrário ao que está nas Escrituras. Que é isso que a gente está exatamente, procurando nos aprofundar um pouco nisso, não muito, Para a gente entender o que está acontecendo no cristianismo no século XXI, Por isso é que a gente está vindo lá desde a época dos apóstolos, E nós sabemos que tudo isso é o quê? São profundezas de Satanás, Certo? Ou seja, são ensinos profundos, De Satanás, que parecem que são verdadeiros, São parecidos com a verdade. Então, essa teologia do processo, a teoria do processo, ela diz que Deus e o homem, Deus e o homem, os dois juntos,
eles estão em evolução, né? Para um nível mais alto, a fim de vencerem o mal, né? Então Deus e o homem estão em evolução. E as outras teologias que a gente conhece aí, né? A teoria da libertação, a teologia da libertação, apareceu a teologia feminista, né? Apareceu a teologia negra e outras, e outras, e outras, né? Essas três aí, basicamente, o que elas querem? Elas querem a libertação dos oprimidos, da opressão, né? E aí o que significa isso? Significa exatamente você, né, abraçar a política e o poder, né, para exatamente tentar resolver a questão da opressão das pessoas, né? A opressão a exploração do homem pelo homem, né? Exploração do homem, né? Ou da mulher pelo homem, ou dos negros, né? Pelo homem, pelo seu semelhante, né? Então nós estamos vendo aí que tem teologias, muitas e várias, e é aquilo que a gente sempre diz aqui, né? Não sei se vou repetir, né? Cada cabeça tem uma sentença, né? Cada cabeça tem um entendimento, tem uma doutrina, né? Certo? E quando a gente vai estudar, não precisa nem ser profundo no estudo, né? Basta a gente estudar a periferia da doutrina, a gente vai ver que ela é contrária às Escrituras. Ele está negando alguma coisa importante, né? Da revelação que o Criador fez para a humanidade, através dos profetas e dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Então, várias dessas doutrinas, dessas teorias, dessas teologias, né, vieram para politizar o Evangelho, né? Colocar o Evangelho na política, no poder, para disputar o poder, certo? Fazendo o quê? Fazendo crer aos seus adeptos que o homem deve lutar, né, para implantar o reino de Deus aqui na Terra, certo? Então isso é a missão, né, dessas doutrinas, dessas teologias que são abraçadas aí por algumas religiões, né, denominações e pelo cristianismo que nós estamos falando dele aqui. E a gente está vendo já no século XXI, né, que houve progressão nesse sentido aí. Então esses ensinos é o quê? É para implantar o reino de Deus. Eles querem implantar, a intenção deles é implantar um reino sacerdotal, né? Imitando lá o reino de Israel, né? Que foi um reino sacerdotal, certo? Resgatando, inclusive, né, a lei de Moisés, coisas desse tipo aí, certo? Então, para implantar o reino de Deus aqui na Terra, né? Livrando, né? Livrando o mundo, né, da opressão dos governos e das classes sociais, né, que o oprimem, né, certo? Então, basicamente é isso aí, né, que essas teorias radicais, né, estão pregando e que essas teorias, elas estão, digamos assim, presentes nessa teoria que hoje é chamada de evangélica, né? É a doutrina evangélica, o evangelicalismo, né? Teologia evangélica, teoria evangélica, doutrina evangélica, né? Ensino evangélico, que nós estamos vendo aí, inclusive agora no século XXI. Então, quando a gente fala, né, no cristianismo do século XX e no século XXI, nós estamos falando na nossa geração, né? Estamos falando o que está acontecendo, né, com o cristianismo, com as religiões, no século da nossa geração, né? Para que a gente conheça exatamente onde é que nós estamos pisando, o que nós estamos vendo, né? Aí com o poder do Evangelho, né?
da verdadeira doutrina, né? Da sã doutrina. Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continuará, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.